Por que continuamos entregando o futuro nas mãos erradas? Se a verdade parece tão óbvia, por que a gente insiste em aplaudir a mentira? E mais cruel ainda, porque a genialidade assusta mais do que a estupidez conforta. Como diria o sábio, os ignorantes vivem cheios de certeza, enquanto os sábios convivem com dúvidas, e isso muda tudo. Talvez você já tenha sentido isso mais de uma vez, mesmo sem saber explicar. Aquela angústia silenciosa ao ver um colega incompetente virando o líder do trabalho em grupo. Aquele amigo que fala alto, interrompe todo mundo, mas ainda assim vira o centro do rolê. E você observa com um nó na garganta, tentando entender como é que chegamos nesse ponto. A gente cresceu ouvindo que os melhores sobem, que o topo pertence aos mais preparados, aos mais justos, aos mais inteligentes. Essa crença confortável foi vendida como um conto de fadas meritocrático, como se existisse um juiz invisível escolhendo os mais capazes para conduzir os outros. Mas e se essa história for só uma anestesia elegante? E se o sistema estiver funcionando exatamente porque coloca os errados na frente, bem no lugar onde todo mundo olha? O sábio já tinha visto essa lógica muito antes da gente nascer. Ele observava as pessoas, as conversas, os aplausos, as promessas e percebia um padrão sombrio por trás do barulho. As pessoas não escolhiam o melhor, escolhiam o mais parecido. Escolhiam o mais confortável, o mais palatável, o mais fácil de engolir, sem engasgar. É sobre isso que vamos falar aqui, mas não espere resposta simples. Esse texto é um convite para atravessar o espelho e enxergar não só o poder, mas a mente coletiva que sustenta o poder. É uma viagem onde a razão tromba com o instinto e a verdade não vem com carinho, vem com necessidade. E se você está lendo até aqui, é porque já pressentiu que tem algo errado na forma como a gente escolhe líderes até dentro dos nossos grupos. Nos contaram que inteligência é uma escada, que talento é uma chave, que se você se esforçar e estudar alguém, vai te notar. Disseram que cedo ou tarde, alguém vai te puxar para cima, te dar o microfone, a coroa, o cargo, o destaque. Mas o mundo real não funciona como sala de aula, e grupo de amigos não funciona como prova com gabarito. A vida não premia sempre quem acerta, e quase nunca valoriza quem faz as perguntas certas. Quantas vezes você viu aquele colega quieto, competente, que entrega tudo certo sendo ignorado? Enquanto o falastrão raso, performático, sobe feito espuma só porque aparece mais. Quantas vezes você viu alguém com visão ser deixado de lado porque não combina com a vibe do grupo? E quantas vezes você viu o mediano que repete fórmulas e ri das mesmas piadas ser promovido a líder só porque sabe jogar o jogo? Essa repetição não é coincidência, é design. O sábio avisava com uma clareza quase cruel que o grupo escolhe aquilo que combina com o caráter dele e não com a virtude. E o caráter coletivo, por mais que doa admitir, prefere conforto à complexidade, prefere o espelho ao abismo, prefere alguém que diga tá tudo bem assim, em vez de você precisa crescer. Quando alguém exige transformação, a maioria recua, porque crescer dá trabalho. A verdade é que os mais brilhantes quase nunca lideram porque não foram feitos para esse teatro. Eles enxergam rápido demais, pensam fundo demais e falam coisas que o coletivo não quer ouvir. Eles são como luz forte demais numa sala escura, doem nos olhos e por isso são apagados. Se você observar com atenção, vai perceber que o sistema não está quebrado. Ele é brilhantemente cruel. Ele protege a estabilidade, mesmo que isso custe talento. Porque o gênio, o verdadeiro, aquele que vê além, não quer governar o grupo, quer criar, quer entender, quer investigar. Ele não tem paciência para bajular, manipular, encantar, fazer média, rir quando não tem graça. Ele não quer aplauso, quer verdade. E isso o torna perigoso para um ambiente que vive de aprovação. O coletivo funciona como um organismo, e o organismo tem instinto de defesa. Ele rejeita o que não reconhece, ele repele o que parece ameaçador, mesmo quando essa ameaça seria a cura.
O brilhante é sempre perigoso porque ele vê demais, fala demais, sente demais. Ele vira uma ferida aberta na consciência do grupo, e o grupo tenta estancar esse sangue com piada, com ironia, com rótulo, com exclusão. Veja como isso acontece no seu dia a dia, sem precisar de política nem de grandes teorias. No grupo da escola, sempre tem aquela pessoa que começa a levar algo a sério. Treino, estudo, projeto, arte, qualquer coisa. No começo o pessoal até incentiva, mas depois começam as piadinhas, os apelidos, a pressão para a pessoa voltar ao normal. O grupo não está dizendo eu te odeio, ele está dizendo não muda, porque mudança obriga todo mundo a se olhar no espelho. Repete isso de outro jeito, porque é assim que a ficha cai. O grupo prefere o previsível ao profundo, porque o previsível dá segurança. O grupo prefere a leveza artificial ao crescimento real, porque crescimento dói. O grupo prefere o líder que confirma as desculpas do grupo, porque esse líder não ameaça o conforto. Imagina um trabalho em grupo em que alguém propõe fazer algo diferente, mais criativo, mais completo. A maioria olha e pensa, vai dar trabalho. E aí aparece o líder do conforto. Ele diz, relaxa, vamos fazer o básico. E todo mundo respira aliviado. O líder não foi escolhido pela visão, foi escolhido porque salvou o grupo do esforço. Agora imagina uma roda de amigos onde todo mundo vive reclamando que não tem tempo, não tem energia, não tem chance, não tem nada. Aí um amigo começa a agir diferente. Acorda cedo, estuda, corre atrás, faz um plano. No início, ele vira inspiração, mas depois vira comparação, e comparação machuca. Aí o grupo transforma ele em piada para não ter que encarar a própria preguiça. O sábio já sabia, o ser humano médio não busca a verdade, busca alívio. E onde há alívio, há uma paz preguiçosa feita de lugares comuns, frases prontas e gestos ensaiados. É por isso que a mediocridade vira não só tolerável, mas desejável porque ela oferece segurança. Ela não ameaça o status quo do grupo e não exige transformação, então ela parece de boa. A mediocridade é a camuflagem perfeita de um sistema que tem pavor de mudança. O brilhante te obriga a repensar, o profundo te faz mergulhar, o visionário arranca de você aquilo que você passou a vida escondendo. Já o mediano sorri, te chama pelo nome, repete o que você já acredita e oferece liderança confortável, tipo cobertor morno. É nisso que o sistema aposta, não na verdade, mas na familiaridade. E liderar nesse contexto não é conduzir, é manter a aparência, é evitar o abismo, é fingir controle para que o pânico não chegue. Por isso tanta gente que lidera é ator, não pensador. Eles não estão ali para transformar o grupo, estão para representar o grupo e manter a vibe intacta. A sociedade e até os grupinhos não apenas toleram isso, eles precisam disso. Imagine o grupo como um corpo vivo, um organismo com instintos. Como todo organismo, ele desenvolve um sistema imunológico. Ele rejeita o que não reconhece. Ele expulsa o que parece perigoso, mesmo que esse perigo seja evolução. Por isso o grupo promove o inofensivo, elege o domesticado, coroa o que jamais ousaria desmontar o próprio grupo. E esse novo líder, pequeno, previsível, moldável, vira a figura central de um teatro com uma regra: não balance o barco. Chamam isso de ser maduro, de ser de boa, de não criar clima, mas no fundo é medo. Medo de ser sacudido por ideias grandes demais, medo de perder o chão conhecido, medo de ser confrontado com a própria ignorância. Quando um verdadeiro pensador se aproxima do centro do grupo, algo estranho acontece. Os elogios murcham, os aplausos viram silêncio, o apoio vira sumiço. De repente ele é chamado de arrogante, de difícil, de inadequado, só porque ameaça a simetria da mediocridade. Ninguém perdoa quem aponta o quanto todo mundo está acomodado. E aqui entra um ponto que você precisa entender para viver bem com amigos e grupos sem se destruir. O mediano no topo não é só uma escolha, é uma necessidade emocional coletiva. Ele está lá para garantir que a realidade continue funcionando com seus ruídos conhecidos. Ele não representa futuro, representa continuidade.
e continuidade parece segurança quando você tem medo. É por isso que, muitas vezes, os mais perigosos não são os tiranos declarados, nem os fanáticos barulhentos do seu imaginário. Os mais perigosos são os medianos sorridentes, os que evitam conflitos, os que dizem sim para tudo enquanto tudo pega fogo por trás. Eles são como calmantes sociais, como música ambiente num lugar em colapso, e isso dá a sensação de paz. Eles não mudam a morte do problema, só disfarçam o cheiro. Eles não têm ideia grande, mas têm fala bonita. Não oferecem solução real, mas sabem vender esperança genérica. Não têm coragem, mas têm carisma. E o mundo cansado prefere carisma à clareza, prefere mentira bonita à verdade incômoda. Agora feche os olhos por um instante e imagine um palco. Cortinas vermelhas, luzes suaves, plateia lotada, olhos ansiosos. Todo mundo quer direção, todo mundo quer acreditar que alguém sabe o que está fazendo. E ali, no centro, está o líder falando com segurança e olhando firme, como se tivesse o mapa do mundo. Agora olhe mais de perto para esse líder. Ele gesticula com precisão, sorri na hora certa, parece dono do próprio destino. Mas o roteiro não foi escrito por ele, e os aplausos não surgiram do nada, eles foram treinados. O verdadeiro poder, há muito tempo, não está só no ator, está nos bastidores, na pressão do público, no medo coletivo, na necessidade de estabilidade. Essa é a farsa elegante que chamamos de liderança. O palco do poder não existe para criar caminhos, ele existe para encenar estabilidade. O sábio viu isso se repetindo em todo tipo de ambiente humano. Gente elevada ao comando não por transformar, mas por encarnar o espírito do grupo. Eles não criam sistema novo, mantêm ilusão antiga. E o mais assustador é que essa lógica nunca mudou. Só mudaram os figurinos, as gírias, as redes sociais. Hoje, você vê o mesmo teatro em versão adolescente. Líderes de turma que falam bonito e prometem, mas só repetem o que é popular. Você vê coordenadores de projeto que parecem super confiantes, mas não sabem como a própria equipe funciona. Você vê influenciadores liderando massas com frase feita, enquanto não aguentam 5 minutos sozinhos com a própria mente, porque o que se espera deles não é genialidade, é presença. Eles não precisam saber, precisam parecer saber. Eles não precisam conduzir, precisam parecer confiantes enquanto fingem conduzir. E a plateia aplaude, não porque acredita em tudo, mas porque precisa acreditar, porque viver num mundo onde ninguém está no controle assusta mais do que viver sob a ilusão de controle. O ser humano não aguenta o vácuo. Ele preenche com símbolos, com slogans, com roupas certas, com falas certas. E assim, dia após dia, todo mundo assiste ao espetáculo e chama isso de liderança. Só que a liderança real, transformadora, raramente sobrevive nesse ambiente porque ela não cabe no roteiro. Ela improvisa demais, ela sangra no palco, ela arrisca mostrar o que ninguém quer ver. E o sistema não tolera improviso quando o improviso ameaça a paz preguiçosa. O teatro é sobre controle emocional, não sobre autenticidade. Por isso os líderes que vencem muitas vezes não são os mais claros, são os que melhor interpretam o papel. Eles mantêm o cenário em pé, mesmo quando tudo está caindo aos pedaços por trás da cortina. E isso aparece quando dá problema no grupo. Alguém faz cara de sério, solta a frase pronta e todo mundo finge que ficou resolvido. O objetivo não é resolver de verdade, é manter todos sentados e calmos. Quer um exemplo bem simples, de vida real, sem drama? Um grupo de amigos combina uma viagem, mas ninguém se organiza, ninguém economiza, ninguém planeja. Aí surge o líder símbolo e diz: relaxa, a gente resolve na hora. E o grupo aplaude porque isso dá alívio. Depois dá errado, mas até dar errado todo mundo se sentiu confortável. Quer outro exemplo, para fixar com outras palavras? O grupo está fazendo um trabalho e falta pesquisa, falta ensaio, falta responsabilidade. O líder símbolo diz: tá suave, a professora nem liga. E a galera ri e relaxa. Quando a nota vem ruim, todo mundo fica indignado como se fosse surpresa. Mas o roteiro já estava escrito. Repete comigo, só na sua cabeça, porque isso muda sua postura. O líder símbolo acalma, o líder consciente constrói. Ciente,
O líder símbolo dá alívio, o líder consciente dá direção, o líder símbolo mantém aparência, o líder consciente enfrenta o desconforto necessário. E mesmo que muitos percebam essa encenação, ainda assim preferem o símbolo ao silêncio, porque o silêncio obriga a pensar, a desconfiar, a agir por conta própria. E agir por conta própria dá trabalho, cansa, dói, é solitário. Por isso a maioria prefere o conforto de uma liderança simbólica, mesmo que falsa, oca, fabricada como personagem. O sábio entendia a função social desse teatro. Ele sabia que para manter um grupo coeso é preciso criar mitos, e todo líder, no fundo, vira um mito vivo. Ele é sustentado pela necessidade de pertencimento de quem segue. E por isso, se você sente que líderes parecem atores, você está certo. Eles são, e muitas vezes precisam ser. Porque um líder autêntico demais, imprevisível demais, complexo demais, quebraria a quarta parede. Ele exporia que o roteiro é frágil, que o palco está podre, que o público está cansado, e quando isso acontece, tudo pode desabar, e o sistema não deixa. O sistema expulsa o elemento estranho e coloca outro ator no lugar. Mais simpático, mais previsível, mais palatável, mais funcional. Então, da próxima vez que você ouvir um discurso cheio de frases redondas, lembra, aquilo não foi dito para te informar, foi dito para te manter sentado. E da próxima vez que sentir que algo está encenado demais no topo do seu grupo, talvez seja a hora de olhar para os bastidores, não para virar paranoico, mas para virar consciente. Quem realmente controla nem sempre aparece. Às vezes é a dinâmica do grupo, às vezes é o medo coletivo, às vezes é o clima que ninguém ousa quebrar. Às vezes é aquele núcleo que decide o que é legal e o que é cringe, e isso define quem fala e quem cala. Quem controla o que pode ser dito, controla o jogo sem precisar levantar a voz. E aí entram os visionários, os deslocados, os que andam sozinhos, não por arrogância, mas porque não há trilhas abertas onde eles pisam. O visionário não é melhor, ele é deslocado, ele vê o que os outros ainda não veem, sente o que ainda não foi nomeado. Ele percebe rachadura em muro que todo mundo jura ser sólido, e isso cansa. Ser lúcido demais no meio de uma multidão entorpecida é como estar sem fantasia numa festa onde todo mundo está fantasiado. Você vira ameaça, não inspiração. Você se torna o espelho que ninguém quer encarar. O sábio sabia que a sociedade raramente premia quem desafia suas bases, e por isso ela isola, marginaliza, silencia, às vezes com crueldade e às vezes com risada. A virtude está no meio, dizia o sábio, mas o visionário vive nos extremos. Não porque ele quer ser radical, mas porque o meio do grupo muitas vezes é mediocridade confortável. O equilíbrio dele é outro, está na integridade com o que ele sente e pensa, não com o que esperam que ele finja. E por isso o visionário raramente lidera o teatro principal. Não porque não pode, mas porque não quer se contaminar. O poder exige concessão, jogo de cintura, palavras moderadas, gestos calculados, silêncios estratégicos. Mas quem nasceu para enxergar a verdade inteira sofre quando tem que mostrar só pedaço. Quem vê longe demais não sabe se calar na hora certa, porque calar parece traição. Quem carrega visão autêntica recusa o script, e essa recusa tem preço: o exílio. Exílio nem sempre é físico, e isso você conhece bem. Às vezes é o silêncio nas reuniões, a indiferença do grupo, o rótulo de difícil, inadequado, viajador. Às vezes é falar algo sério e ver todo mundo mudar de assunto como se você tivesse estragado a festa. O pior exílio é o intelectual, quando suas ideias nem viram discussão, só viram vazio. Você fala e ninguém ouve. Você tenta explicar e te cortam com piada. Você grita por dentro e o mundo muda de assunto por fora. Então o visionário aprende, e esse aprendizado pode ser triste, mas também pode ser sábio. Ele aprende a se recolher e deixar que outros comandem o teatro. Ele entende que ali as palavras dele seriam distorcidas e as intenções mal compreendidas. Ele não tem energia para se justificar o tempo todo.
Ele não quer convencer, quer criar, quer construir algo que não dependa da aprovação do grupo. Então ele vai embora, às vezes literalmente, às vezes mentalmente. Ele se fecha no quarto, no computador, no caderno, na música, no treino, no estudo, no projeto. Ele abandona o palco para que o palco não esmague a clareza dele. Mesmo longe ele observa, porque ver é uma espécie de maldição e também de missão. O visionário vive em tensão entre amor e nojo, e isso parece exagero, mas você sabe que existe. Ele ama o mundo e quer contribuir, mas sente nojo do teatro e da mentira. Ele quer agir, mas sabe que o sistema é imune à lucidez, e isso dá vontade de desistir. Você já conheceu alguém assim? Aquela pessoa que fala pouco, mas quando fala parece que o tempo desacelera. Aquela pessoa que pensa com profundidade, mas vive à margem, que caminha meio sozinha porque toda a companhia parece barulho demais. Talvez você seja essa pessoa, e se for, aqui vai algo que você precisa ouvir sem romantização. Não há nada de errado com você. Sua inquietação não é defeito, sua solidão não é fracasso. É o efeito colateral de ver demais num mundo que ama os que fingem enxergar. O visionário não falha por não se encaixar. O mundo é que falha em não se expandir para recebê-lo. E por isso, tantos gênios se retiram, não por fraqueza, mas por dignidade, porque ao recusar o poder, eles preservam a clareza. Eles sabem que subir ao topo exige se corromper, nem sempre com dinheiro, mas com silêncios, omissões, concessões feitas em nome de não criar clima. Quem tem missão mais profunda sente que esse preço é alto demais. Então escolhe o exílio, mesmo doendo, mesmo parecendo covardia. Mas não é. É escolha ética e recusa silenciosa. O sábio, ao falar de vida plena, dizia que ela está na realização da virtude e não na conquista do poder. O sentido da vida não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. E talvez por isso os verdadeiros visionários não disputem liderança. Eles já te deram algo maior, a consciência, que é o tipo de riqueza que ninguém pode tirar. Eles sabem que o palco não é lugar para quem quer mostrar o que existe por trás da cortina. Eles sabem que o microfone não serve para verdades que causam desconforto, porque o mundo quer ser embalado, não acordado. Eles preferem o silêncio, porque no silêncio ainda dá para pensar com clareza e criar sem filtro. Você pode chamar isso de fuga, mas talvez seja só inteligência emocional. Nem todo mundo nasceu para o palco. Alguns nasceram para desenhar mapas, e mapa não se faz com gritaria, se faz com atenção, com calma, com precisão. No final, tudo parece confuso, e você sente isso no peito. Você olha para os líderes e percebe que algo está errado. Eles sorriem demais, evitam perguntas difíceis, parecem vazios, e mesmo assim continuam intocáveis. Você se pergunta como alguém tão despreparado pode ocupar o lugar mais alto, mas talvez você esteja olhando para o lado errado, porque o poder raramente está onde os holofotes apontam. O sábio via líderes falando alto, mas presos em coleiras invisíveis, e isso também acontece no seu micromundo. O líder do grupo às vezes parece mandar, mas na real ele obedece à vibe, obedece ao medo de ser rejeitado, obedece ao desejo de agradar. A maioria acha que escolhe, mas é escolhida por hábitos, por tendência, por preguiça coletiva. E essa estrutura nunca sumiu, só ficou mais sofisticada. Hoje, os idiotas no poder não são sempre um erro. Às vezes são estratégia emocional. Eles viram escudos, personagens colocados na frente para receber aplausos ou críticas, enquanto decisões reais acontecem nas sombras do comportamento coletivo. Por trás de cada figura patética no palco existem mãos invisíveis escrevendo o roteiro. No mundo adulto, isso pode ser interesse econômico, e no mundo jovem, pode ser a pressão social, o medo de ficar de fora, a necessidade de pertencer. Quanto menos o líder pensa, mais manipulável ele fica. Quanto mais vazio, mais fácil preencher com o que o grupo quer ouvir. Eles querem idiotas no poder porque idiotas não atrapalham. Idiotas assinam sem ler, repetem sem entender, obedecem sem perguntar. E quando tudo der errado, são eles que caem primeiro, como peça descartável, enquanto a engrenagem continua. Você já viu isso no nível dos amigos, mesmo sem chamar assim. O líder combina algo, dá errado,
e todo mundo culpa ele, mas ninguém muda o comportamento. O grupo troca o líder, mas mantém o roteiro. O problema não era o ator, era a peça inteira. E o mais cruel é que o grupo defende esse líder porque se identifica com ele. Porque foi treinado a ver nele não liderança, mas representação da própria identidade. Entregue ao grupo uma marionete que fale a língua dele, compartilhe os medos dele e encarne a ignorância com orgulho, e ele vai defender como se defendesse a si mesmo. O idiota no poder é cortina de fumaça. É o espetáculo que impede o público de enxergar a engrenagem. Enquanto todos se distraem com gafes, discursos ridículos, briguinhas, a dinâmica real segue rodando e quem lucra é quem controla sem aparecer, quem define o que é aceitável, quem decide o que vira piada, quem dita o ritmo. Por isso, o sábio dizia que a política dos grupos não é sobre virtude, é sobre manutenção da ordem. E manter a ordem significa manter o jogo funcionando, mesmo que isso custe lucidez. Quem pensa demais atrapalha, quem sente demais desestabiliza, quem sonha demais assusta. Já o idiota é funcional, previsível, controlável, substituível, então ele é escolhido. Ele é como boneco inflável na porta da loja. Chama atenção, mas não serve para nada. E para quem manda de verdade, que às vezes é só a dinâmica do conforto, isso é perfeito. Por isso os visionários são marginalizados, não porque estão errados, mas porque incomodam, porque enxergam a farsa, porque ousam perguntar quem está escrevendo esse roteiro. E essa pergunta é perigosa porque arranca a máscara e revela que o rei é figurante. Então sim, existem idiotas no poder, mas nem sempre eles mandam. Eles representam interesses, medos e uma tranquilidade artificial, construída para manter tudo como está. Eles são o que impede mudança, são muralha pintada de sorriso, atrás da qual o real poder se movimenta silencioso. Você quer saber quem se beneficia no seu universo de escola, faculdade, trabalho e amizade? Olhe para quem nunca precisa se explicar. Olhe para quem lucra socialmente enquanto o caos cresce. Olhe para quem nunca aparece como culpado, mas sempre termina vencendo, sempre termina no centro, sempre termina por cima. E se você não sabe quem é, talvez o sistema tenha funcionado exatamente como deveria. Porque parte do truque é você pensar que o truque nem existe. Parte do truque é você brigar com o ator e esquecer do roteiro. Agora que chegamos até aqui, talvez você esteja desconfortável, como se algo tivesse sido arrancado. A fé, talvez, ou a ilusão de que quem lidera sabe o que faz. A ilusão de que mérito sempre sobe, de que o bem sempre vence, de que o inteligente vai se impor só por ser inteligente. Talvez você perceba que o mundo não é concurso justo, é palco com roteiro antigo, e as melhores falas raramente ficam com os melhores atores. Mas existe algo libertador nisso, porque agora você enxerga, e ver de verdade é sempre o primeiro ato de rebelião. Quando você entende que o idiota no poder é peça e que por trás dele há engrenagens, você percebe que atacar a peça não basta, e virar oponente da peça é um desperdício. É preciso subverter o palco, e isso começa com um gesto silencioso. Pensar por conta própria, recusar frases prontas, desconfiar do que é popular só por ser popular. Olhar além de sorrisos e slogans, ouvir o silêncio entre as falas, porque quem controla o silêncio quase sempre controla o jogo. E agora vem a parte que te ensina a se comportar com amigos e grupos sem perder sua alma. Quando o grupo te provoca, quer que você vire oponente para te colocar numa caixinha. Se você reage no impulso, vira personagem previsível e fácil de controlar. Se você se cala por medo, vira sombra e perde espaço. Então você precisa de postura, que é uma mistura de autocontrole com presença. Em vez de atacar o líder mediano, você aprende a conversar com calma e sugerir caminhos sem humilhar. Em vez de disputar no grito, você vence na consistência. Repete isso com palavras diferentes para fixar bem. Você não precisa dominar o grupo, precisa dominar suas reações. Você não precisa vencer discussões, precisa vencer a ansiedade que te faz explodir. Você não precisa virar oponente de todo mundo, precisa virar referência para si mesmo.
Agora, os exemplos práticos, porque sem exemplo, isso vira só frase bonita. E a gente não quer mais frases bonitas. Se o grupo está zoando alguém tímido, o caminho fácil é rir junto para pertencer. O caminho explosivo é xingar todo mundo e virar o chato. E aí você vira oponente do grupo e perde influência. O caminho inteligente é mudar a energia com firmeza e leveza. Você pode dizer, já deu, né? E puxar outro assunto sem fazer show. Você pode incluir a pessoa na conversa e mostrar que ela tem espaço ali. Isso é liderança real, porque é coragem com controle. Outro exemplo, de trabalho em grupo. O líder símbolo quer fazer tudo no improviso porque dá menos esforço. Se você chega acusando e humilhando, vira oponente e o grupo fecha o ouvido. Se você fica quieto, vira cúmplice e paga a conta depois. O caminho inteligente é propor um plano simples, dividir tarefas e oferecer ajuda sem ironia. Você fala firme, mas fala limpo. Você não pede aplauso, você entrega estrutura, e quando a nota vier, o grupo vai lembrar quem sustentou. Mais um exemplo para repetir o ponto de outro jeito, porque repetição constrói músculo mental. Você começa a melhorar sua vida, treinar, estudar, trabalhar, e o grupo começa a fazer piada. Se você briga, vira drama. Se você desiste, vira refém. O caminho é manter consistência e não explicar demais. Você responde com humor leve e segue fazendo. O respeito cresce quando o tempo prova que você não era fase, era decisão. Agora, se você chegou até o fim dessa jornada, talvez já não caiba mais nesse jogo. Talvez você já tenha sentido demais, pensado demais, vivido demais para continuar fingindo que não vê. E se for assim, bem-vindo ao incômodo, bem-vindo à consciência, bem-vindo à vertigem de viver com olhos abertos num mundo que prefere dormir. O sábio nos deu pistas, mas a escolha é sua. Você pode seguir a peça e repetir falas para caber, ou pode escrever sua própria história e aceitar que nem todo mundo vai aplaudir. Você pode continuar aplaudindo o ator, ou pode levantar, sair da plateia e olhar o teatro por fora. A decisão está nas suas mãos, e ela fica mais urgente quando você percebe que a vida passa rápido demais para viver só representando. Eu não escrevi isso apenas como análise, escrevi como desabafo. Eu lembro de um momento em que fui descartado de um projeto porque pensava demais. Dito com naturalidade, como quem comenta o clima, como se pensar fosse defeito. Na época eu me senti inadequado. Eu pensei que minha mente era um problema e que eu era um ruído num ambiente que queria harmonia superficial. Demorei para entender que aquilo era um elogio travestido de crítica, porque em muitos lugares pensar incomoda. Se você está aqui até agora, talvez também já tenha sido chamado de intenso demais, complexo demais, diferente demais. Talvez você também tenha sentido que sua lucidez parece um exílio. E eu quero te dizer com honestidade, você não está sozinho. E esse espaço é para gente que sente demais, pensa demais, vê demais e mesmo assim não desiste. Se essa conversa tocou algo em você, me deixa saber do seu jeito. Pode ser um comentário, pode ser uma mensagem para alguém, pode ser uma anotação no seu bloco de notas, mas não deixa morrer. Nomear o que te pega é um jeito de não ser engolido pelo roteiro. E se puder, manda isso para alguém que também já cansou de fingir que acredita nesse teatro. Porque às vezes uma pessoa só precisava ouvir "você não é estranho, você só está acordado". E quando alguém acorda, ele para de aceitar migalhas como se fossem banquete. Se você quiser aprofundar a parte prática, aquela que reorganiza a mente e dá estrutura para decisões, existe um conteúdo completo sobre um modelo de autotransformação que mistura neurociência e filosofia prática. Ele ajuda a desenvolver disciplina, clareza mental e direção real para a vida, sem romantização e sem promessa mágica. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado, e você encontra fácil por lá. E agora, para encerrar, eu te peço um favor com um pouco de sarcasmo embutido. Se você ainda acredita que o algoritmo é comandado por gênios e não por idiotas treinados em hipnose digital, então curte, se inscreve e ativa o sininho. Vai que funciona, vai que o teatro ainda dá espaço para quem pensa. E sobre os vídeos que aparecem no final, aviso sincero.
Eles tocam em coisas que a gente normalmente esconde debaixo do tapete. Clicar neles pode fazer você enxergar o que não queria ver. A escolha é sua, e depois que você vê, você muda. Até a próxima insônia compartilhada.